Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom dia ainda. 11h54, estamos aqui começando o nosso encontro de Direito Civil e Processo Civil para o seu concurso. Eu sou a professora Roberta Queiroz, vou estar aqui responsável por algumas anotações de Direito Civil e Processo Civil. Quero mandar um beijo para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a gente. Amo muito vocês. Quero que o projeto de vocês dê super, super, super certo. E sabe aquele caderninho categoria que a gente monta lá no finalmente para dar aquele gás de algumas recordações sobre a nossa disciplina? Pois muito que bem, nós vamos montar este caderninho agora. E logo em seguida, eu vou mandar esse caderninho pronto para que eu vou fazendo aqui agora, né? Na hora com vocês. E aí eu vou mandar ele prontinho, categoria, para o nosso operador, para ele colocar o caderninho que a gente vai montar aí disponível para você no seu material. E o seguinte é esse: vamos falar de civil e processo civil e nós vamos falar de tudo junto. É tudo junto e misturado, cada que a gente está aqui para isso. Então, prepara, respira, toma o seu café. Tá terrível o café que eu fiz, mas vamos lá. Vitória, um beijo. Paulo Vitor, um beijo. Priscila Oliveira, um beijo. Muito obrigada. E vamos lá. Seguinte é esse, de olho no nosso material. Vamos começar falando de um tema que eu tenho quase que cerveja. Opa, hoje é domingo, eu falei de cerveja. Quase que certeza que vai estar na sua prova. Seguinte é esse. Lá no seu edital tem um tema chamado Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu quero contar para vocês uma coisa bem importante sobre lei de introdução. Mas antes, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo, né? Ai! Gente. Olha isso. Isso aqui é a Cleitinha. Fala, oi, Cleitinha. Fala, minha mãe me resgatou na rua. E aí, gente, eu tava o quê? Abandonada. E agora eu tô aqui, sendo filha da minha mãe biológica. Vai lá brincar com o Juninho. E se comporta. Vamos lá. Olha só. Tem um tema aqui no seu edital chamado Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? O que a gente tem aqui? Eu preciso que você recorde um fenômeno bastante importante, que é a parte de vigência. Então, para a gente recordar, deixa eu te falar uma coisa. Toda lei que chega no ordenamento jurídico, essa lei nasce, essa lei, depois de nascida, ela vive e depois de um tempo, essa lei morre. Esse é o ciclo vital de uma lei, tá? A lei nasce, a lei vive e a lei morre. Professora, quando a gente fala que a lei nasce, vive e morre, o que eu preciso lembrar? A lei vai nascer, pessoal, pelo processo legislativo. Via de regra, é óbvio que o professor de constitucional, Gustavão aí, ele entra em aspectos muito mais profundos do que isso, porque isso aqui não é LINDB, é constitucional. Quando a gente fala desse processo legislativo, o que a gente tem aqui? A gente tem iniciativa de lei. Depois da iniciativa, a gente tem a deliberação parlamentar. Depois disso, a deliberação executiva. Dessa deliberação executiva, a gente pode ter a sanção e o veto. Havendo a sanção, a gente tem
promulgação, quando o chefe do executivo assina a lei. E logo depois a gente tem o quê, pessoal? Publicação. Ok? Se liga nesse esquema, tá? O que nós vamos ter aqui? Professora, o que é importante para fins de LINDB na minha prova? A promulgação e a publicação. Quando a gente fala de promulgação, quem é que lembra? Se eu te perguntar, se na sua prova perguntar assim, quando é que a lei passa a existir no ordenamento jurídico? Você vai responder para mim a partir da publicação ou da promulgação? Pessoal, a lei passa a existir, a gente vai ter aqui, ó, existência a partir da promulgação. A publicação é condição de eficácia, condição de produção de efeitos, tá? Mas basta isso, Roberta? Não, não basta isso. A gente vai ter aqui, basicamente, um lapso temporal entre a publicação, não é verdade? Entre a publicação e o início de um fenômeno chamado vigência. Quando a lei está vivendo, a gente fala que a lei tem vigência. Então, quando é que a gente vai ter, qual é o lapso temporal que a gente vai ter entre a promulgação, aliás, o lapso temporal que a gente vai ter entre a publicação e a vigência? Via de regra, o que, produção? 45 dias. É o que consta na LINDB. Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Pode. Pode ser um lapso zero? Pode, quando a lei passa a ter vigência na data da publicação. Mas, via de regra, 45 dias. E se for uma lei que vai produzir efeitos no estrangeiro, uma lei que trabalha a regra aí sobre embaixada, consulado, nananã, quanto tempo? 3 meses. Então, memoriza isso. Via de regra, quando a lei nova chega no ordenamento jurídico e não menciona qual é o prazo de vacatio legis, a gente vai aplicar o prazo de 15 dias. Então, vamos anotar aqui. Esse prazo aqui é o que a gente chama de vacatio legis. Quanto mais complexa a lei, maior será o prazo, porque as pessoas precisam ter conhecimento da norma antes do início da vigência, tá bom? Detalhe, como é que eu faço a contagem desse prazo? Como é que eu faço a contagem desse prazo? Eu vou contar o dia da publicação. O dia da publicação é o dia número 1. A contagem vai ser contínua. Eu conto sábado, domingo e feriado. E a vigência será no dia seguinte. Roberta, dia seguinte é dia útil? Não, é dia seguinte. Então, se o dia seguinte for no sábado, começa a vigência no sábado. Se o dia seguinte for domingo, feriado começa no domingo. Tudo bem? Aí vai entrar o que a gente chama de lei nova. A lei nova vai começar a ter a vigência dela exatamente nesse momento para frente. Toda lei nova chegando. Ela vai produzir efeitos aos casos pendentes no momento da sua vigência e aos casos o quê, doutores? Futuros. É por conta disso que surge um fenômeno importante para a gente, que é a irretroatividade. A lei nova produz efeitos para frente, dispondo dos casos pendentes e os casos futuros.
Quer ver um exemplo que pode estar na sua prova? 2 exemplos, aliás. Estatuto da Pessoa com Deficiência e Processo Civil, o CPC. Vamos lá. O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe uma alteração no rol de incapazes. É isso mesmo. Trouxe uma alteração no rol de incapazes e nós vamos falar disso já já, produção. Quando o Estatuto da Pessoa com Deficiência passou a ter vigência em janeiro de 2016, esse estatuto pegou e falou assim: galera, seguinte é esse, produção, para tudo. Pessoas que são deficientes são, a partir de agora, capazes, porque eram incapazes, mas são, a partir de agora, capazes. Isso quer dizer que pessoas com deficiência dormiram incapazes e acordaram capazes, porque a lei nova tem aplicabilidade imediata e geral aos casos pendentes no momento de início de sua vigência e aos casos futuros. Professora, por que você está dando esse exemplo com processo civil? Cadê tem processo civil? E por quê? Porque em março de 2016, terminou o período de vacatio legis do Código de Processo Civil, que foi de 1 ano, porque é uma lei extremamente complexa. E aí começou o quê, produção? Começou a vigência. O novo CPC é uma lei nova, e a lei nova produz efeitos imediatos e gerais aos casos pendentes e futuros. E o novo CPC encontrou o que na frente dele? Processos em andamento. Processos em andamento que estavam no começo, no meio, no fim. E o Código de Processo Civil passou a ter aplicabilidade aos processos em andamento, estivessem eles no começo, no meio, no fim. Então, o novo Código de Processo Civil é um exemplo. A lei nova tem aplicabilidade imediata e geral aos casos pendentes e futuros. A regra de Lindby, que é uma regra constitucional, é de que existe uma irretroatividade da norma. E então, a lei nova, e aliás, isso é assunto constitucional. Alô, GB! Olha lá, quando a gente fala da lei nova, a lei nova é daqui para frente. Principalmente, ela não pode retroagir para atingir o quê? Alô, GB! Corre aqui! Não pode atingir o quê? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Vamos recordar, a lei nova não pode voltar para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. De novo, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Professora, o que diabo é o direito adquirido? É aquele direito que já incorporou a esfera jurídica de uma pessoa. Se eu sou servidora, eu, pela lei atual, preenchi os requisitos da aposentadoria, fechou. Se eu estou ocupando um imóvel com o intuito de usucapir, e pela lei nova, pela lei atual, eu já preenchi os requisitos da usucapião, ainda que venha uma lei nova, eu já tenho esse direito adquirido. Acabou. Não tem conversa. O ato jurídico perfeito é aquele ato, por exemplo, um contrato, que já exauriu suas formalidades de formação e também está ou já exauriu os seus efeitos. Veja, eu celebrei um contrato de compra e venda com você, estabeleci todos os requisitos lindinhamente no meu contrato e vida que segue, ainda que venha uma lei nova e mude as regras de contrato de compra e venda, este ato que nós fizemos é um ato jurídico perfeito, tá bom? E a coisa julgada que eu não preciso nem mencionar. A coisa julgada é a decisão judicial transitada em julgado. Quando a gente fala de uma decisão judicial que o juiz, bateu o martelo, não tem mais o que falar. E se mudar a lei, mudou a lei, vida que segue. E é isso, produção.
Não tem churumela, tá bom? Então, a regra é a irretroatividade. Essa irretroatividade faz com que a lei nova não possa retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Professora, por que que isso existe? Alô, GB, por que que isso aqui existe pra gente? Por uma questão de simplesmente segurança jurídica, né? Eu tenho que ter uma segurança de que daqui a pouco, se o povo empinar a carroça e mudar a lei, eu continuo de boa, tá? Tudo bem? Prof, vamos lá. Então, a lei não pode voltar. Mas será que é possível a gente recordar aqui quais são os princípios que regem o momento de vigência? Toda vez que você fala de vigência, você tem que lembrar de duas regras. Quando você fala de vigência, a lei em vigência, ela possui obrigatoriedade e continuidade. Você tem obrigatoriedade e continuidade. Quem é que lembra o que é obrigatoriedade? Obrigatoriedade é você não poder alegar o desconhecimento da lei. Ah, eu não sabia que não podia matar o ex. Matei. Pode isso, Arnaldo? Não. Não posso alegar o desconhecimento da lei, porque uma vez que a lei está em vigência, ela se torna obrigatória. Roberta, o princípio da obrigatoriedade é absoluto? Claro que não. Claro que não. Existem exceções. Tudo bem? Maravigold. E o princípio da continuidade. A lei tem continuidade, vigência contínua até a sua morte, salvo as leis temporárias, que são aquelas leis que já nascem com a data certa para morrer. Então, a lei tem vigência contínua até que outra lei a modifique ou revogue. Porque, veja, a lei vai ter continuidade até a sua morte. Como que ocorre, meu Brasil brasileiro, a morte de uma lei? A morte de uma lei ocorre pela sua revogação. No Brasil, não se admite o desuetudo. E aí eu convido você a lembrar de uma música que é do rei Reginaldo Rossi. Calma, que eu vou achar aqui. A música do rei Reginaldo Rossi. Professora, que música é essa? Não posso botar o som, Cade, que o YouTube derruba nós, mas existe um tema aqui interessante tratado nesta canção que se chama Garçom. Quem é que lembra? Olha lá, garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei que eu estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato.
valente e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar, mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai... O que o garçom faz em produção? O garçom serve bebida para nós que estamos alcoolizados na mesa de bar, sofrendo pelo grande amor que vai se casar. Professora, você como cantora é uma excelente professora, graças a Deus. Aí deixa eu te contar, lei de contravenção penal que diz servir bebida alcoólica a quem se acha em estado de embriaguez. Servir bebida alcoólica a quem se acha em estado de embriaguez. É o quê, produção? É o quê? Servir bebida alcoólica é contravenção penal. O que o garçom faz? O o garçom faz? Serve bebida alcoólica a quem já está alcoolizado. Mas, professora, eu sei... Oh, meu Deus. Mas, professora, eu sei que eu não posso ser preso. E se o garçom faz isso todo santo dia, significa dizer que ele está fazendo contravenção penal? E se ele faz todo dia e ninguém faz nada, é porque a lei revogou? É porque a prática revogou? Reage para a vida. Eu dou na sua cara. Reage para a vida. Significa dizer que no Brasil não existe o desuetudo. Roberto, que diabo é o desuetudo? Desuetudo é o costume negativo revogando lei. Não é porque todo dia, toda hora, todo momento, o garçom está lá servindo bebida alcoólica que esse artigo da lei de contravenção foi revogado. É só um exemplo. E também, cadê que eu queria cantar? Aí, o que a gente vai ter aqui, ó? No Brasil, não se admite o desuetudo. A revogação de uma lei é somente por uma outra lei. Repita comigo. Somente lei revoga lei. Somente lei revoga lei. Somente lei revoga lei. Somente lei revoga lei. Prof, somente lei revoga lei. Então, eu vou observar os casos de revogação. Eu posso ter uma revogação tácita, posso ter uma revogação expressa. Quando é que a revogação será expressa? Quando a lei nova expressamente declarar revogada a lei anterior. Exemplo, o Código Civil de 2002, que revogou integralmente o Código Civil de 1916, nosso Código de bebê. E, professora, o que é uma revogação tácita? É aquela revogação que fica assim, ai, gente, parece que revogou, não é mesmo? O que é uma revogação tácita? É quando a lei nova é incompatível com a lei anterior ou a lei nova regula integralmente a matéria da lei anterior. E aí vai ficar duas leis falando da mesma coisa? Não faz sentido. Então, a gente vai ter uma revogação tácita. Ademais, seja expressa ou seja tácita, a revogação pode ser total ou parcial. Lembrando que a revogação total e aí pode ser qualquer uma das duas. Pode ser total quando a lei nova revoga totalmente a lei anterior, de boa, na lagoa. Ela é chamada de ab-rogação. E a revogação parcial é chamada de derrogação. Então, se eu falo ab-rogação, revogação total. Derrogação, revogação parcial. O povo gosta de falar, a revogação parcial é a ab-rogação de uma lei. Errado. A ab-rogação é total, derrogação parcial, tá bom? Prof, é possível uma lei revogada continuar produzindo efeitos depois da revogação? Sim, é possível uma lei que está aqui no passado, revogada, continuar regendo casos no futuro? Sim.
Se a atividade para trás se a atividade para trás é proibida porque a gente tem a irretroatividade, a atividade para frente é possível em alguns casos. A gente chama de pós-atividade ou ultratividade da lei. Exemplo: mortes que aconteceram na égide do Código de 1916 continuam sendo regidas em suas partilhas de bens, por exemplo, pelo Código de 1916, tá? Então, o casamento que foi celebrado pelo Código de 1916. O casamento que foi celebrado no Código de 1916 continua sendo regido pelo Código de 1916 nesses aspectos no que couber. Tudo bem? Bora falar de civil? Ai, professora, bora, mas eu quero dar um print nessa tela linda. Sabe uma coisa que você não pode esquecer da sua prova? É isso aqui, ó. Brasil, vamos lá. Quem... Não vou botar essa pergunta aqui não, porque vai ocupar espaço. Vamos lá, vamos fazer um desenho aqui rapidinho. Tá aqui nossa menininha, lindinha, lindinha, gestante. Quem tá dentro da barriga dela é chamado de quê, produção? Quem tá dentro da barriga dela é chamado de quê? De nascituro. O nascituro é aquele que tem vida intrauterina. O nascituro, gente, de acordo com o que tá no seu edital, ele tem várias situações. Mas, de acordo com o seu edital, tem um tema aqui muito específico, que é a parte de pessoas. Então, dentro da parte de pessoas, a gente tem que lembrar uma situação chamada direitos de personalidade. Nascituro, que está dentro do ventre materno, tem direito de personalidade? Vou até escrever menor. Tem direito de personalidade? Tem. Tem direito de personalidade. Ah, Roberta, quais são direitos de personalidade, por exemplo, que a gente pode mencionar aqui? Ele tem direito de imagem. Não tem? Ele tem direito, o que mais? A integridade física. Por isso ele tem direito a alimentos, por exemplo. O nascituro, ele tem vários direitos de personalidade. Então, ele tem várias possibilidades. Por isso, ele também pode sofrer dano moral. Se cair na sua prova, o nascituro pode sofrer dano moral? Pode. Roberta, é só imagem e integridade? Não, só coloquei aqui de exemplo. Quando o nascituro sai do ventre materno, ele nasce, ele adquire personalidade jurídica. Produção, o que eu preciso para que o nascituro que saia do ventre materno e nasça adquira personalidade jurídica? O que eu preciso? Eu preciso do nascimento com vida. O que significa nascer com vida, produção? Nascer com vida significa o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, significa respiração, tá? Significa respiração. Vamos lá, saiu do ventre materno, não respirou. O que esse povo do penal adora falar? Que existe um exame chamado docimasia hidrostática de Galeno. Que é importante saber se respirou, se não respirou. É importante saber se respirou, se não respirou. É importante saber se respirou, se não... Por quê? Porque se ele tiver respirado, saiu do ventre materno, morreu, se ele respirou, ele adquiriu personalidade jurídica. Se ele não respirou, ele não adquiriu personalidade jurídica. Então, qual é o exame? Docimasia hidrostática de Galeno, que consiste na colocação de fragmentos do pulmão do recém-nascido morto, tá? Porque se você tirar o pulmão e fragmentar, ele vai morrer. Então, morto, se esses fragmentos flutuarem, é porque terá havido a entrada de ar no pulmão. Então, tem que nascer com vida. Aí ele nasceu com vida, ele respirou. Se ele respirou, ele ganha o brinde. Ele ganha personalidade
jurídica. Veja que personalidade jurídica é o mesmo que responsabilidade civil, e eu te digo mais. Personalidade jurídica não tem nada a ver com direitos da personalidade. Direitos da personalidade são coisas, né, importantes aí para garantir a dignidade da pessoa humana, tá bom? Professora, o que diabo é a personalidade jurídica? Personalidade jurídica, produção, vai ser uma aptidão, olha aqui, genérica para, olha essa palavra, titularizar direitos e deveres na ordem civil. Então, o menino de 5 anos de idade tem personalidade jurídica? Tem. Nasceu com vida, respirou, adquiriu personalidade jurídica. Sobre nascimento com vida, qual é a teoria que o Código Civil adota? Ora, se o Código Civil fala de respiração, é claro e evidente, professora, e eu não estou ficando doido, que o Código Civil adota a teoria natalista. O Código Civil adota, professora, a teoria natalista. O Código Civil adota a teoria natalista. Adquire personalidade jurídica a partir do nascimento com vida, e nascer com vida significa respirar. No mesmo momento que você adquire personalidade jurídica, você vai adquirir, sabe o quê? Uma capacidade. No mesmo momento que você adquire personalidade jurídica, você adquire uma capacidade, que é a chamada capacidade de direito. Essa capacidade de direito é uma capacidade, sabe de quê? De gozar os direitos e deveres. Então, olha o bizu que eu vou te dar. Enquanto que na personalidade jurídica a pessoa titulariza, na capacidade de direito ela goza. Estamos falando do artigo de personalidade jurídica, artigo 2º, e capacidade de direito, artigo 1º. Então, nasceu com vida, titulariza e goza direitos e deveres. Aí eu te pergunto aqui, produção. A pessoa com 5 anos de idade pode ter conta no Banco do Brasil? Pode. Porém, todavia, se ela bate na porta do gerente e fala: ô, seu gerente, tudo bem? Posso abrir a minha conta aqui com cheque especial, por favor? O gerente vai falar: Zé Ruela? Não. Uai, mas eu titularizo e eu gozo direitos. Você é incapaz. Olha pra cá. Eu titularizo e eu gozo direitos. Mas existe uma outra capacidade que a criaturinha vai adquirir somente aos 18 anos, que é a capacidade de fato, que na verdade vai ser aquela capacidade de exercício. Professora, vai ser aquela capacidade de exercício que corresponde ao quê? A possibilidade de exercer os direitos que você já titulariza e goza sozinho. Então, qual é a ordem que você tem que memorizar? Personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato, respectivamente, titulariza, goza e exerce. Titulariza, goza e exerce. Titulariza, goza e exerce. Titulariza, goza e exerce. Se eu tenho personalidade jurídica, tenho capacidade de direito, óbvio, porque não existe uma sem a outra, e tenho capacidade de fato, eu sou denominado o quê na fila do pão? Plenamente o quê, produção? Capaz. Agora, se eu tenho personalidade jurídica, capacidade de direito, porém, contudo, todavia, não tenho ainda a capacidade de fato, eu sou denominado incapaz. Regra de ouro,
Regra de ouro. Regra de ouro da vida. Olha isso. Não existe incapaz de direito. Porque capacidade de direito você sempre terá. O incapaz é sempre de fato. E mais, pessoa com deficiência é o quê, produção? Pessoa com deficiência é capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Pessoa com deficiência pode casar? Sim. Pode viver a vida normal, real, oficial? Sim. Pode ter filhos? Sim. Pode decidir sobre reprodução humana assistida? Sim. E ela é capaz. Professora, pelo amor de Deus, Jorge e Mateus, quem é o incapaz? Socorro, Deus! Para que é fácil. Quem é o incapaz é quem a lei diz que é. E que lei, professora? Artigo 3º e artigo 4º do Código Civil, que teve a redação alterada depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu vou te contar agora. Parte para aquele print categoria. Mas esse material vai chegar até vocês pelo link, tá? Quem é o incapaz? Vamos falar. Quem é o incapaz? E Brasil, olha lá. Quem é o incapaz? O absolutamente e o relativamente. Professora, pelo amor de Deus, quem é o absolutamente incapaz e quem são, na verdade, os relativamente incapazes? Nós estamos aqui diante do artigo 3º e artigo 4º. Hoje, quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos, que a gente chama de menor impúbere, porque não teria ele alcançado a puberdade aos olhos do legislador. Então, a dica que eu te dou é, se cair na sua prova que uma pessoa está em coma, respira por aparelho, não entende nada, não manifesta nada, não mexe nem o olho, essa pessoa, se ela for maior, não existe mais a possibilidade de ser considerada absolutamente incapaz. Porque o único absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Tudo bem? Então, vamos lá. Robertina de Jesus, quem são os relativamente incapazes? Os relativamente incapazes são as pessoas que têm 16 e menos de 18, que são os 18 incompletos, porque a gente sabe que a maioridade acontece aos 18. Esse carinha aqui é o menor púbere. Atenção para o detalhe importante. Não confunda as nossas idades do civil para os atos da vida civil com as idades do ECA. Porque lá é o conceito de criança e adolescente. Quem é criança, esperança até os 12 incompletos. Dos 12 aos 18 incompletos é o quê? Adolescente. Aborrecente. Aí, aqui a gente fala de menor. E pura e simplesmente, tá? Menor. Púbere, impúbere. Ah, mas a idade do penal, que é aos 18 também. Sim, é uma mera coincidência. Não tem nada a ver aqui com a gente, tá? Então, vamos lá. Menor púbere. O ébrio habitual, que é o alcoolista, que vive bêbado por aí. O ébrio habitual, o viciado em tóxico, que é o toxicômano, não vai chegar lá e falar cracudo, não, tá? Toxicômano. Aquele que, por causa transitória ou permanente, não manifesta vontade, tá?
Causa transitória ou permanente não manifesta vontade. E é isso. Veja que é por uma causa o quê? Transitória ou permanente. Então, a pessoa que está lá em coma, de forma permanente, de forma temporária, é relativamente incapaz? Sim, tá? A pessoa que está lá em coma, se for uma situação transitória, ela é considerada o quê? Relativamente incapaz. E também, os pródigos, que são os gastadores compulsivos. Tá certo? Que são os gastadores compulsivos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Professora, se esse povo aqui é considerado incapaz, eu te pergunto, eles podem praticar atos da vida civil? Isso tá no seu edital Reage para a Vida. Eles podem praticar atos da vida civil? Podem, só que eles precisam ser o quê? Representados. A gente chama a representação do absolutamente incapaz de representação mesmo. E do relativamente? Assistência. Então, o absolutamente, para que os atos praticados por ele sejam válidos, ele precisa estar o quê? Representado. E o relativamente, para que os atos sejam válidos, ele precisa estar assistido. Professora, e se o absolutamente e o relativamente praticam um ato sem o seu representante? Este ato vai ser o quê? Atenção, produção, porque isso aqui está no seu edital. Este ato aqui será nulo e este ato aqui será anulável. E uma última pergunta. O incapaz, tema de responsabilidade civil, o incapaz responde pelos atos praticados por ele? Se o incapaz pratica um ato, causa um dano a alguém, ele responde pelo ato praticado por ele? Tipo aquele pai que vai com a filhinha de 5 anos de idade numa concessionária da BMW e quando ele olha, não tem nada para comprar a BMW, mas vai lá curiar e vai com a filha. E aí ele entra na concessionária. Quando ele olha para o lado, a filha pegou uma pedra e riscou a lataria das BMWs. O que você faz? Fala de quem é essa criança e vai embora. Você sai correndo. Por quê? A menina tem 5 anos, ela é incapaz. Dica de prova. Dica de prova. O incapaz. Se causa um dano a alguém, ele vai ter que indenizar? Existe responsabilidade de incapaz? Ei, artigo 928 do Código Civil. A responsabilidade do incapaz é sempre subsidiária. Se o incapaz causa um dano para alguém, primeiro a gente vai cobrar o dano do representante. Se o representante não tiver condições ou não tiver dever, aí a gente cobra o dano do próprio incapaz. Mas, professora, por que eu posso cobrar o dano do próprio incapaz aqui? Por que eu posso meter o louco e cobrar da criança de 5 anos? Porque esse incapaz tem personalidade jurídica e capacidade de direito. E, portanto, ele titulariza direitos e deveres e ele goza desses direitos. Ok? Cuidado com a responsabilidade civil do incapaz. Aí vamos falar de processo, fazendo um link com essa temática. Por que uma pessoa entra com um processo judicial? Porque ela tem um problema. Problemas todos temos e alguns problemas a gente não consegue resolver. Caso de que a gente não pode matar a pessoa, a gente não pode agredir a pessoa. Deus. Só que tem uma parada aqui. O que, professora? Esqueci o que eu ia falar. Lembrei.
Quando você vai entrar com um processo? Quando você vai entrar com um processo, deixa eu te falar, no seu edital tem um negócio aqui, ó, chamado função jurisdicional, jurisdição, ação. Olha para cá. Quando a gente fala de jurisdição, é a gente indo lá resolver nosso problema. É a gente ir lá resolver nosso problema. Pois muito que bem, tá bem você aqui com um problema, porque você tem um dinheiro para receber. Por exemplo, como que você vai resolver esse problema? Você vai bater na porta do judiciário, entrar com uma ação de cobrança e o juiz vai te ajudar a resolver isso aí. Arago Sanderson vai te ajudar a resolver isso aí. Só que deixa eu te contar uma história. Toda vez que você fala de processo, você tem que lembrar que processo tem 3 institutos. Chamados jurisdição, ação e o quê? Processo. Vou fazer um link aqui, presta atenção. Jurisdição, ação e processo. Qual é a grande característica da jurisdição, dentre outras? A jurisdição, ela é inerte. A jurisdição, ela é inerte. Você tem que bater a porta do judiciário. Alô, juiz, me ajuda. A jurisdição é inerte, então você tem que bater na porta do judiciário para poder o judiciário te ouvir. E também existe uma outra característica chamada substitutividade. A jurisdição ela é inerte. Eu tenho que bater na porta do judiciário para resolver meu problema e também existe uma característica chamada substitutividade. Professora, que diabo é isso? O que vem a ser a substitutividade? Atenção, porque isso vai cair na sua prova e isso está ligado com o direito civil também. Lá na parte do seu edital, e tem 8.1 chamado posse. Professora, tem um tema chamado posse na minha prova. Socorro, Deus. Tem. Pois bem, presta atenção. Estou eu lá na posse do meu bem. Eu tenho a fazenda. E aí eu olho o povo querendo invadir minha fazenda. Eu posso chegar e falar: mata todo mundo, taca fogo nas pessoas, nas crianças, nos animais. Não pode isso, Arnaldo. Eu não posso fazer isso. Mas, professora, por quê? Porque quando você tem um problema que você não consegue solucionar, você tem que bater na porta do judiciário e levar para ele. Agora, atenção. Sempre foi assim? Não. Sempre existiu o direito material. No convívio das pessoas, sempre existiu o direito material. Contratos, bens, a sensação de propriedade, isso é meu, isso é meu. Sempre existiu. E quando alguém violava o direito de outra pessoa, como que solucionava? Na pancadaria. Bem primórdio. Olho por olho, dente por dente. Eu ia fazer valer o meu direito com as próprias mãos. Se eu estou tutelando o meu direito, eu mesma, sozinha, eu comigo mesma, é a autotutela. A autotutela. Só que o Estado falou, porra, esse negócio tá dando uma merda do caramba. Por quê? Porque as pessoas estão brigando mais do que deveria. Porque quem vence nem sempre é quem tem o direito, mas é quem tem mais força, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. E aí dava uma merdinha. Aí o Estado falou, vamos ter que tomar pra gente aqui o poder de resolver o problema desse povo, para evitar que esse povo se mate. Aí o Estado tomou para si a função de solucionar os conflitos. Eis que criaram a jurisdição. Eis que a jurisdição substituiu o fenômeno da autotutela. Se liga, é a característica da substitutividade. Mas, professor, ainda existe autotutela no Brasil? Isso é importante para você que gosta do crime. Cá de quê?
A autotutela ainda existe, porém, contudo, todavia, somente posso exercer a autotutela quando a lei permitir. Somente posso exercer a autotutela quando a lei permitir, sob pena de estar praticando um exercício arbitrário das próprias razões. E o seguinte é esse: é possível legítima defesa? E a legítima defesa é um exemplo de autotutela. Professora. E a legítima defesa é uma excludente de ilicitude aqui no direito civil, na responsabilidade civil. Ah, professora, entendi, saquei. E deixa eu te contar uma coisa. A autotutela também pode ser da posse. Professora, é possível autotutela da posse? Sim, é possível autotutela da posse, que é exatamente você, pela sua força, repelir alguém que esteja invadindo a sua fazenda. Só que nenhum exercício de autotutela pode ser sem razoabilidade, sem proporcionalidade, sem cuidado. Você não pode matar as pessoas, não pode tacar fogo nas pessoas. Você não pode chegar e falar, mata todo mundo e joga numa vala. Fogo. Não pode. É o que o Fabrício colocou ali. Desforço possessório, também chamado de legítima defesa da posse, é o desforço imediato. Você tem que repelir imediatamente, sem excessos. Tá bom? E aí, quando a gente fala de ação, eu te pergunto, quem é que possui direito de ação? Quem possui o direito de ação? Todo mundo, meu Brasil. Todos possuem direito de ação. Todos possuem direito de ação. Professora, a pessoa natural tem? Sim. A pessoa jurídica tem? Sim. Condomínio, que não é pessoa jurídica, tem? Sim. Nascituro, que não é pessoa pelo Código Civil? Sim. Espólio, todo mundo tem direito de ação. Cadê que todo sujeito de direito tem direito de ação, ainda que não tenha personalidade jurídica, porque os únicos sujeitos de direito que possuem personalidade jurídica são pessoa natural e pessoa jurídica. Aí deixa eu te contar, só que para o seu direito de ação ser legítimo no Brasil, e a porta da esperança abrir para você, que é a porta do judiciário, porque você pode ficar lá, gente, abre para mim, por favor. Se você não tiver um direito de ação legítimo, não vai abrir. A porta da esperança não abre. Porque para a porta da esperança abrir, você tem que ter um exercício do direito de ação legítimo. Todos têm direito de ação. Mas para esse direito de ação ser um direito legítimo, você tem que preencher as condições da ação. Professora. E assim como as condições da ação estão para a ação, os pressupostos processuais estão para o processo. Já que a gente está falando de pessoa, vamos fazer um link aqui com essa informação. Dá uma olhada. Quais são as condições da ação? Artigo 17 do Código de Processo Civil. Apesar de algumas pessoas defenderem que não existem mais condições da ação, vamos permanecer adeptos da existência, porque é o que tem sido cobrado mais em prova. Condição da ação. Eu preciso de legitimidade ad causam. Ai, professor, eu não gosto dessas partes bregas da aula, do latim. Mas é importante. Legitimidade ad causam, que é a legitimidade para a causa, e interesse de agir. Eu não posso falar, eu vou ajuizar uma ação, que eu não tenho nada para fazer, eu sou um mané. Não, você não pode fazer isso, tá? Legitimidade ad causa e interesse de agir. A legitimidade ad causa se divide em legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Legitimidade ordinária, eu vou pleitear em nome próprio, direito próprio. Roberta foi agredida, deixa eu ver um aluno aqui. Roberta foi agredida por Leonardo Thierry, que canta Rita, volta desgranada, volta Rita que eu perdoo a fancada. Né? Não é o Thierry que canta essa música, gente? Aí Leonardo me agrediu.
Eu, Roberta, posso ir a juízo pleitear o dano moral de Roberta. Cá de quê? Legitimidade ordinária é a regra. Eu vou a juízo postular o meu direito. Excepcionalmente, quando a lei ou o ordenamento jurídico permitir, nós vamos poder falar de legitimidade extraordinária, que é você pleitear em nome próprio direito alheio, direito de outro. Ministério Público que ajuiza uma ação civil pública contra uma construtora que está poluindo o rio. Rio, meio ambiente, direito ao meio ambiente é um direito difuso de nós todos. É o MP agindo em nome de MP para postular esses direitos. Legitimidade extraordinária é o mesmo que substituto ou substituição processual. E não confunda, porque se você confundir isso, cair na sua prova, eu vou ir na sua casa quebrar sua cara, é o seguinte, é diferente de substituição de parte ou sucessão processual. O que é substituição de parte ou sucessão processual? É uma ação de A versus B, o B sai do processo e o C entra no lugar. Isso é substituição de parte ou sucessão processual previsto lá. Não vou nem botar o artigo, porque eu não sei se é esse mesmo, mas deve ser artigo 110, tá? Então, muita hora nessa calma, muito cuidado com isso. Eu sei que vocês odeiam civil e processo civil, a galera do crime, mas é preciso ter cuidado, tá bom? E o interesse de agir, gente? O que vem a ser o interesse de agir? Imagina que eu te emprestei 50 mil reais. E eu falei, quando você me paga? Você, dia 10 do mês que vem. Nem chegou o dia 10 do mês que vem, eu já tô aqui, ó, dando uma de doida, ajuizando uma ação contra você. Cobrando. Eu tenho interesse nessa demanda? O juiz vai olhar e vai falar, minha filha, oi? Tá louca? Comeu cocô? Então, olha só, quando você fala de interesse de agir, eu tenho que ter a necessidade do provimento jurisdicional, eu tenho que ter necessidade do provimento jurisdicional e eu tenho que ter a adequação do procedimento. Então, o interesse é você precisar mesmo da decisão judicial e a adequação ao procedimento escolhido. O procedimento é aquela sequência de atos que vai reger o seu processo e tem previsão na lei, certo? Então, muito cuidado. Eu tenho que ter legitimidade e interesse. Quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse. Agora, quando você fala aqui de pressuposto processual, nós temos vários pressupostos processuais. Aliás, eu vou botar aqui em cima. Nós temos vários pressupostos processuais. Oh, meu Deus. Vários pressupostos processuais de existência de validade. Mas em relação a capacidades, vou só recordar você uma coisa. Nós temos 3 tipos de capacidade. Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. Já te adianto que não tem churumela, a capacidade postulatória é a capacidade dos advogados. É do advogado, tá? E essas duas outras? Capacidade de ser parte é a capacidade de ser autor ou réu. A capacidade de estar em juízo se confunde com a capacidade civil plena. É só você pensar, a capacidade de estar em juízo é eu lá falando com o juiz, dizendo ao juiz, olha, excelência, ou dizendo ao juiz, pasme, excelência, porque quando a pessoa fala pasme, excelência, o juiz faz, né? Pasmei. Então, capacidade de estar em juízo
se confunde até com a capacidade civil plena. E quem é que tem capacidade civil plena? Quem é que lembra aqui, ó? A capacidade civil plena é o plenamente capaz, é quem tem personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato. Roberta, se a pessoa não tem capacidade civil plena, ela é considerada o quê? Incapaz. Ela pode promover uma demanda judicial? Pode. O menino de 5 anos de idade pode ser autor de uma ação? Pode. Imagina lá uma ação de alimentos. Ele pode. Mas ele precisa ser o quê? Representado. Ele precisa ser representado. Então, curte essa parada aqui. Se o menino de 5 anos de idade pode ser parte, todo mundo pode ser autor e réu, todos. Mas estar em juízo só quem tem capacidade civil plena. E quem não tem, vai ter que ser o quê? Representado. E é isso, produção! Vocês querem dar os prints? Dá aí os prints nesses slides que a gente fez. Dá o print aí. Dá o print. Eu vou mandar para vocês aqui, tá? Cara, a gente falou muita coisa, tô chocada. Dá o print. Professora, eu tenho uma dúvida. A diferença de possuidor e proprietário. Todo proprietário, ele, só para terminar aqui que eu tenho mais 5 minutos. Todo proprietário, vamos botar aqui, ó. Todo proprietário ele tem nas mãos dele os atributos da propriedade. Quais são os atributos da propriedade? É o grude. O grude. Ah, e eu tenho meu carro. Então, você tem os atributos da propriedade. Quais são os atributos? Gozar, reaver o bem de quem quer que detenha, usar e dispor. Pode vender porque pode dispor. Agora, imagina que o proprietário tem uma casa, tá? Ele tem uma casa e ele quer, por exemplo, alugar essa casa, que é só um exemplo. Ele vai alugar essa casa para o locatário. O que que ele transferiu para o locatário? O direito de gozar? O direito de usar? Foi isso, não foi? Quando o proprietário transfere para alguém os atributos da propriedade, esse alguém passa a ser possuidor. O possuidor, pelo artigo 1196, é aquele que possui um ou alguns dos atributos da propriedade. Então, é aquele que tem o contato com a coisa. O Código Civil adota a teoria, isso aqui pode cair na sua prova, objetiva de um carinha chamado Ehring. Eu tenho a teoria subjetiva de Savigny, SS, subjetiva Savigny, e vogal. E Ehring, teoria objetiva. O que que diz a teoria objetiva? Posse é pura e simplesmente corpus. Posse é contato com a coisa, ponto final. Posse é contato com a coisa, ponto final. Contato no sentido de ter alguns dos atributos da propriedade. Nesse caso aqui, usar e gozar. Mas pode ser que o possuidor venha de uma invasão? Pode. Pode ser que o possuidor venha de outro termo? Pode. Mas, professora, o que diabo é o detentor? O detentor, ele não é possuidor. O melhor exemplo de detentor é o caseiro. O detentor é aquele que está sempre só de olho. Ele está sempre só vigiando. O detentor, ele exerce uma posse em nome alheio.
Eu sou a dona da fazenda, o meu caseiro é o detentor. Eu sou a arrendatária da fazenda, quer dizer, eu sou possuidora. O caseiro é o meu detentor. Então, o detentor é aquele que exerce posse em nome alheia. Nenhum ato de detenção gera efeitos de posse. Exemplo, você pode usucapir um bem, adquirir a propriedade do bem pelo decurso do tempo se você exercer a posse. E não esqueça, súmula 617, 619, não me recordo, do STJ. A ocupação irregular de área pública não é posse, é detenção. Não sei por que eu estou falando isso, bateu um espírito de bevilacqua aqui agora em mim e eu estou dizendo. Ocupação irregular de área pública não é posse, é mera detenção. E é isso. Mas se um particular chega lá querendo invadir a área pública que tu já invadiu, você vai meter a peixada. Você vai falar, oi, cheguei primeiro. O particular que ocupa a área pública em relação ao poder público é mero detentor. Tem direito a nada. Mas o particular que ocupa uma área pública perante outro particular é possuidor. Vem invadir o que eu já invadi, vem, quebro-lhe o pau. E é isso, meu povo. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Vou mandar o material agora para seguir aí o link para vocês. Espero que dê tudo certo. E ó, deixa eu te falar, acho que semana que vem a gente tá junto de novo. E é isso. Beijo para você, cheiro no cangote, bom domingo. Continuem ligados aí no canal que eu tenho certeza que aqui é todo mundo de olho no seu propósito, tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Qualquer coisa eu tô lá no Instagram, @prof. Roberta Queiroz. Beijo, tchau.